Bom dia, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Mauro Machado e eu amanheci essa manhã com um peso em algo que eu tenho sentido esses dias, essa semana. E essa manhã, agora de manhã, eu nem ia fazer esse vídeo, eu resolvi fazer para compartilhar esse sentimento, esse pensamento que eu estou aqui no meu coração sobre o nosso compromisso com Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus. O que se baseia, ou melhor, em que se baseia a nossa vida com Deus? Nós sermos filhos e servos de Deus. Teve alguém que me falou uns dias, e é comum a gente ouvir isso dos cristãos, tipo assim, se eu não ler, eu já ouvi cristão falar isso, se eu não ler a Bíblia, eu caio na fé. Se eu não ler a Bíblia, eu vou pro mundo. Antes de mais nada, por favor, vou até chegar para perto. Eu não estou dizendo que você não tem que ler a Bíblia, eu não estou dizendo que a Bíblia foi anulada, muito pelo contrário. É na Bíblia que a nossa fé é estimulada, a fé vem pelo ouvir a palavra. Então você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar mais do que ler. Você tem que estudar, você tem que meditar. O Salmo 1 diz que ele medita na sua lei dia e noite. Então que meditação é essa? Ele leu, ficou na mente dele e ele fica meditando, ele fica pensando, ele fica ruminando todo dia. Então, não estou falando aqui para você não ler Bíblia. Agora, estou falando o seguinte: a sua fé, a sua comunhão com Deus, quando você conheceu Deus, quando você se entregou e fez Senhor Jesus agora é meu Salvador, é meu Senhor, e você começou a ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Onde se baseia isso? Eu estava pensando em mim, eu comecei a pensar em mim mesmo. Mauro, onde se baseia isso? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando da palavra escrita? Porque nem a Bíblia pode ser o teu fundamento no sentido de você ter intimidade e comunhão com Deus. Porque a Bíblia, ela pode ser tirada de você. Ela pode ser tirada. Uma perseguição arranca uma Bíblia de você. Você não vai poder mais ler a Bíblia. Você vai ter que ficar com aquilo que você conhece da Bíblia. Mas não podem tirar Deus de você. A maior ferramenta para você ter comunhão com Deus e se aproximar de Deus é você mesmo. E a oração. A oração. Você pode estar num calabouço, você pode estar na masmorra, você pode estar em qualquer lugar, mas a oração não pode ser tirada de você. Então, a maior ferramenta para te manter de pé diante de Deus é você mesmo em oração. E as pessoas, se eu não ler a Bíblia, eu caio na fé. Eu preciso ler a Bíblia. Embora você tenha que ler, embora ela seja o que vai te ensinar, o que vai te estimular, nós temos ferramentas que essas sim são as principais ferramentas que vão me manter em Deus, que não vai fazer eu voltar para o mundo, não vai fazer eu cair no pecado. É a oração, é a própria comunhão direta com Deus, e a principal ferramenta que Deus te deu para manter isso é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, ele vos guiará a toda a verdade. E deixa eu te falar uma coisa, querido. Não é perseguição, não é tribulação que vai te tirar o Espírito de Deus. Então, você tem todas as ferramentas para se manter de pé diante de Deus. Embora você deva ler a Bíblia, estudar a palavra, mas não use ela como o argumento principal para você se manter de pé. Como alguns cristãos dizem. Se você não lê a Bíblia, você vai cair. Negativo. Se eu não ler a Bíblia, eu não vou cair. Porque eu ainda tenho Deus, eu ainda tenho a oração. Entendeu, meu querido? Então, às vezes, a gente tem moletas para nos manter na presença de Deus. E às vezes a gente não usa.
não usa. A principal ferramenta é você e Deus, cara. É a oração, é a comunhão direta com Deus. A Bíblia, ela vai estimular a nossa fé, a gente vai entender como agir em circunstâncias específicas, mas uma coisa eu sei, se te tirarem a Bíblia, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, ele te guiará a toda a verdade. Se você tem o Espírito de Deus, se você tem a oração, você vai ser guiado, Deus vai te direcionar, Deus vai te mostrar o caminho que deve andar. Você está entendendo? Então é lá no lugar secreto com Deus que ele te conduz. Você ali, você é fortificado, você é vivificado, você é animado, você é corrigido. Então nós precisamos, enquanto cristãos, tomar mão na principal ferramenta que nós temos. Tá? Embora você tenha que ler a Bíblia o tempo todo, você não pode usar ela como a principal ferramenta para se manter em Deus, porque ela pode ser tirada de você. Imagina os cristãos que se convertem. Vamos supor, a gente está numa perseguição, não pode ser usado a Bíblia. Só que o Evangelho continua. Como a canção diz, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aí pessoas se convertem diante de uma perseguição que não tem a Bíblia para ler. E aí? O que eu vou falar para essas pessoas? Eu vou falar aquilo que eu conheço da Bíblia, vou anunciar o plano da salvação, vou dizer para ela: cara, agora você tem o Espírito de Deus, agora você pode se separar com Deus, agora tu pode buscar na fonte a verdade, o caminho que você deve seguir. Eu te pergunto, qual foi a Bíblia que Abraão leu para caminhar com Deus como ele caminhou? Qual foi a Bíblia que Jó leu para caminhar com Deus, né, e ser chamado pelo próprio Deus, que não tinha homem na terra igual a ele? E outra coisa, eles nem o Espírito de Deus tinha habitando constantemente com eles. E nós temos. Entendeu, meu querido? Então volto a dizer, para alguém não pegar: o Mauro está dizendo que não tem que ler a Bíblia. Não estou estimulando você a deixar de ler, muito pelo contrário. Você deve ler. Agora, a tua relação com Deus, a tua fé, o que te mantém firme, o que faz você fugir do pecado, o que faz você fugir do mundo, é o próprio Deus, é o Espírito Santo que habita em você, que te guia toda a verdade, que é o termômetro que, quando você está errado, você sente dentro da tua consciência, que é a ligação do Espírito de Deus com o teu espírito, é onde Deus fala, é onde Deus toca em você e você sente aquilo ali e você sabe o caminho que deve seguir. Entendeu, meu querido? Comunhão com Deus através da oração, da adoração, isso pode te tirar. Se você é um desses cristãos que, o dia que eu leio a Bíblia, eu estou bem. O dia que eu não leio, eu estou mal. E o pior, né? Tem gente que lê a Bíblia, mas lê o Salmo 23, né? Salmo 91, né? Ele às vezes nem estuda profundamente a palavra de Deus. Lê a Bíblia mais por essa mentalidade: não, tem que ler, eu tenho que me alimentar, que se eu não me alimentar, daqui a pouco eu estou na carne, daqui a pouco eu estou no mundo, daqui a pouco eu estou pecando. Por que isso, meu querido? Quando você entrega a tua vida para Deus, para o Senhor Jesus, e faz dele o Senhor e o Salvador da tua vida, cara, ali você já tem o Espírito Santo e já tem condição de entrar no teu quarto, ou seja, lá onde for, e manter uma comunhão com Deus. Todas as pessoas que eu discipulo, novatas, que eu ensino, o meu objetivo é fazê-las andar numa intimidade com Deus pessoal, independente de pastor, de líder, de culto, de igreja e até da própria Bíblia. Embora tudo isso que eu falei seja importante e ajudam, contribuem, mas eu quero formar essa pessoa,
porque pode tirar a igreja, pode tirar a igreja que eu digo, a comunhão dos santos, tirar, não tenho mais líderes, não consigo mais falar com ninguém, eu não consigo mais ler Bíblia porque eu não tenho Bíblia, foi me tirado. Cara, mas onde você estiver, você tem Deus e você tem o Espírito Santo de Deus. Ponto final. Busque andar debaixo dessa mentalidade. Continue lendo a palavra, estudando a palavra, ela vai fortificar a tua fé, ela vai te corrigir. A Escritura, ela é útil para o ensino, para a educação e para a correção na justiça. Tudo é uma bênção, cara, uma bênção. Porém, aprenda a entender e a viver de forma que não tem nada que me mantém em Deus, que me mantém longe do pecado, do que senão o próprio Deus. A minha própria vida direta com Deus. E como é que tu faz isso? Já falei, orando, adorando a Deus, não reclamando, tendo uma linguagem de adorador, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. A Bíblia diz que a gente se enche do Espírito, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai. Então você começa, esse é o principal alimento, tá? Esse é o principal alimento. E você pode fazer isso no campo de concentração. Por que você acha que judeus no campo de concentração morriam sem negar a fé? Ele não tinha nada, cara. Ele não tinha uma Bíblia escondidinha ali, não. Mas eles tinham Deus. Eles tinham Deus presente em todo o tempo. E se você descobrir isso, se você entender isso, nada vai te parar. Nada vai te derrubar. Quer seja tribulação, porque na tribulação eu continuo tendo Deus e tendo a oração. Na alegria, na perseguição, eu continuo tendo Deus e tendo a oração. Tem coisas que podem ser tiradas de você. E outra coisa que eu ouço muito crente falar, cara, não deixa de ir na igreja não deixa de congregar, que senão você vai cair da fé. Pô, pelo amor de Deus, cara. Não tô dizendo aqui que você não tem que congregar, é uma bênção, cara. Os nossos cultos, o momento de estar com os irmãos é uma bênção, cara. A gente tem que orar para que isso nunca acabe. Mas não é isso que me mantém de pé. Se a tua fé, a tua segurança em Deus estiver baseado em alguma coisa que te possa ser tirado, então você corre risco. O culto pode ser tirado, pode acabar de uma hora para outra. A Bíblia pode ser banida de uma hora para outra. Líderes, você pode daqui a pouco não ter liderança para te ajudar, trancar o WhatsApp, você não tem contato. E aí, só tem você. Mas você ainda tem Deus. Você ainda tem o Espírito Santo. Espero que você tenha entendido essa reflexão para que você se alimente, a tua principal fonte de alimentação, em primeiro lugar, seja o próprio Deus através da adoração e da oração. E depois sim, vem as outras coisas, que é o culto, o ajuntamento, a leitura da palavra, a meditação da palavra. Aí vem todos esses acessórios que Deus usa para nos ajudar a manter de pé. Porém, se eles forem tirados, eu tenho a principal ferramenta, que é o próprio Deus, o Espírito Santo que habita em mim e a oração. Isso ninguém pode te tirar. Tá bom, meu amado? Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, você pergunta, faz o teu comentário. Quando você começar a andar diante dessa mentalidade, você vai ver que você vai se sentir mais firme, mais consciente, mais fortalecido. E você vai dizer para você, para as pessoas, para as trevas, nada pode me separar do amor de Deus. Nada pode me separar. Entendeu, querido? Então, busque essa consciência e busque andar nessa fé, né? Essa comunhão com Deus, que você vai descobrir coisas tremendas.
né? Até coisas que às vezes você pergunta, às vezes as pessoas me perguntam: pô, Mauro, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Aí você vai procurar na Bíblia, você não vê nada específico sobre aquilo. E aí, cara, você tem o Espírito Santo que te guia a toda a verdade. Ele vai te guiar, ele vai te mostrar. Então, toma posse dessa ferramenta que Deus te deu, que é o Espírito Santo e a oração, para ter um contato direto, uma comunhão direta com Deus. Nada vai te abalar. Pode ter certeza disso. Tá bom, querido? Deus te abençoe. Continue estudando a Bíblia, meditando na palavra de Deus. Tudo isso é importante. Memoriza, porque se algum dia isso for tirado, você tem na mente. Mas entenda, nada é mais importante do que a tua comunhão com Deus, o Espírito Santo que habita em você e a oração. Essa é a principal fonte de alimento, de força para você se manter de pé e nunca retroceder, porque esse alimento não pode ser tirado de você. E você não precisa de um lugar, você não precisa... você pode ter a Bíblia, mas se você estiver no escuro, você não vai poder ler. Mas no escuro você ora, você sente o Espírito, você adora. Se você ficar cego, se você... Não importa, não importa. Você entendeu? Tá bom, querido? Deus te abençoe e tome posse dessa ferramenta. Oração, Espírito Santo que habita em você, adoração e comunhão pessoal e íntima com Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe nesse dia. A paz do Senhor.